Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Muito obrigado, Maria. Bom, queria iniciar dando bom dia a todos. Me chamo André Reis, sou co-coordenador da Comissão de DI, junto com o Juan, que está nele, que nos acompanha aqui. E gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial a Cláudia Tolentino, que se disponibilizou gentilmente em participar do evento conosco. E para fazer um background nossa escolha de temas, quando eu e o Juan estávamos conversando, a gente queria pensar num tópico que pudesse ser bem relevante para todos os participantes. E o primeiro tópico que veio à mente foi justamente a incidência de DIs no artigo 100, que é um tópico que a gente sabe que pode ser polêmico, mas muito interessante, que pode ser explorado. E pensando nesse esforço que o INPI tem feito nos últimos anos para melhorar a qualidade do sistema e a interação com a sociedade, a gente pensou que seria muito interessante, muito proveitoso convidar alguém do Instituto para poder nos acompanhar nessa empreitada. E isso fortalece mais ainda os laços entre o INPI e usuários do sistema. A gente achou que isso seria muito interessante. Um aviso, a gente vai fazer a rodada de perguntas ao final da apresentação, então a gente vai ter a exposição da Cláudia, e aí vocês podem ir colocando as perguntas no chat aqui, e aí na sequência ela vai responder a todas elas na medida do possível com o tempo que nós temos. Vou fazer uma pequena apresentação da Cláudia, vou ler o CV dela. Então, a Cláudia Tolentino é doutora em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento pela Academia de Propriedade Intelectual do INPI. Ela é mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Marketing pela Universidade Cândido Mendes, bacharel em Gravura e Desenho Industrial, Projeto de Produto, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem 19 anos de experiência com registros de marca e desenho industrial e atua nos tópicos seguintes: propriedade industrial, artes gráficas, arte e gravura. Ela já atuou como gravadora burilista na Casa da Moeda do Brasil
Atualmente, a Cláudia trabalha no INPI como examinadora de segunda instância em matéria de desenhos industriais. Bom, sem mais delongas, passo a palavra então à Cláudia para iniciar a sua exposição. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Bom dia. Eu queria agradecer à BPI, nas figuras do Juan e do André. Gostei muito do convite. Espero corresponder, né, ao interesse de vocês. Adorei o tema. Eu acho o tema extremamente relevante. A escolha de vocês foi maravilhosa. Tá bom? E eu posso começar. Podemos? Bem, o meu trabalho foi dividido em 5 tópicos básicos, bem básicos, que é para a gente poder tentar esclarecer cada um deles com cuidado, né? Uma pequena introdução, né? Algumas estatísticas, né, a respeito do desenho industrial, do INPI, né? E de recursos e indeferimentos, né? As definições positivas da proteção, a definição negativa da proteção, que é o artigo 100, e uma conclusão. Pois bem. A proteção, denominada desenho industrial, ela precisa e deve ser totalmente separada da atividade do desenhista industrial. Tá? Isso é muito importante, que todos os que trabalham com a proteção precisam ter em mente no primeiro momento. Tá? A atividade do desenho industrial é muito mais abrangente do que a proteção que a LPI chama de desenho industrial, denomina desenho industrial. A proteção está voltada apenas para a aparência dos produtos. E essa é apenas uma, né, das atividades, das tarefas do desenho industrial. Tem muitas outras, né? E nem toda criação de designer, né, ou do designer, ela cumpre os requisitos legais para a obtenção da proteção. Isso é o básico, é muito importante que a gente saiba, né? Então, discutindo o artigo 100, a gente vai trazer, né, para os nossos estudos os requisitos negativos. Eles são tão importantes quanto os requisitos positivos que estão no artigo 95, e a gente não tem dado tanto valor a eles, né? E quando eu digo a gente mesmo, todos os envolvidos com a proteção, tá bom? Bom, aqui são as nossas metas para 2022, o número de depósitos, né, o desempenho da primeira instância em 2021, né, e a proposta para 2022, que se amplie em 10%, né, o número de decisões e o número de depósitos. E quanto à segunda instância, está mantido, né, o número de instruções e o período também, né, porque o trabalho da segunda instância é bem mais complexo, né? A gente precisa responder às indagações, né? Tanto dos titulares dos recursos requeridos, quanto dos titulares que estão recebendo processos administrativos de nulidade, né? E como a gente tem recebido muita reclamação com relação às motivações do INPI, né? Quando chega na segunda instância, a gente tenta, da medida do possível, responder a todas as questões relativas ao desenho industrial, porque às vezes a gente percebe que as alegações fogem um pouco do escopo da proteção do desenho industrial. Mas na parte do desenho industrial, a gente vai direto, né, tentando motivar e responder para ajudar, inclusive, né, que se desenvolva o conhecimento a respeito da proteção. Os meninos pediram alguns dados, a CGREC trouxe, né, é onde estava o meu alcance, fornecer os dados, a CGREC disponibilizou, né, o número de recursos nos últimos 5 anos, o número de nulidades, né, as reformas e as manutenções, né, do parecer do INPI a respeito dos recursos, e o número de nulidades e a manutenção de registros. Né? Vocês podem perceber que há uma tendência da CGREC, né, a manter o entendimento da primeira instância, né, a não ser quando acontecem novos dados, né, novas questões, daí a gente pode sim fazer a reversão baseado nisso. A maioria dos recursos que eu me lembre, né, se
acontecem por indeferimento, por cumprimento insatisfatório de exigência técnica e também por inciso 100. Né? O inciso 100 também é muito comum. Né? E os pães, obviamente, novidade e originalidade. Em alguns casos, acontece sim do requerente da nulidade apontar inciso 100. Né? E a gente sabe pela ausência de originalidade, depois vocês vão ver por quê. Bom, o artigo 95, que é a estrela, né, que traz os requisitos positivos, determinando o que efetivamente vai ser protegido por desenho industrial, né, traz todos os requisitos, né, inclusive o tipo de criação, que é o padrão de linhas e cores, e as formas plásticas. As formas plásticas, elas recebem esse qualificativo de plásticas, né, porque se trata de coisa material, né, material a ser moldado, né, está relacionado à aparência física desse material moldado. Nos dois casos, né, tanto o bidimensional quanto o tridimensional, né, eles têm que ter uma qualidade, que é a ornamentalidade. Essa ornamentalidade, ela é tanto a função quanto o requisito a ser protegido. Tá? Então, é primordial que a criação tenha elementos ornamentais, porque é sobre esses elementos que a proteção vai incidir. Tá? E a própria lei trata da forma plástica como um objeto. O objeto, né, traz como sinônimo produto, mercadoria, utensílio, manufatura e artigos de comércio. Né? Então, a proteção recai exatamente sobre esse conceito, né? Coisas comerciais, são artigos de comércio, né? E coisas materiais. Bom, pede que a criação seja nova, conceituada no 96, original, conceituada no 97, e ela está relacionada, como eu já falei, à aparência externa, né, de artigos de comércio. E ela tem que ser um protótipo, ela tem que servir de protótipo à fabricação industrial. Né? O protótipo nada mais é do que um modelo, um molde para futuras produções. E a lei encerra aí a ligação dela com a produção. Né? Ela não fala de material e ela não fala de processo de produção, nem como vai ser produzido e muito menos se vai ser produzido. Né? E eu acho isso bastante interessante. Tá. Quanto à questão do objeto, há um parecer da PROC muito recente que confirma, né, que a proteção de desenho industrial, né, está relacionada a um objeto, apontando o artigo 95 e também o 104, né, como base dessa não é uma determinação, né, essa confirmação. E aí eu deixo para vocês pensarem, né, com relação aos conjuntos. Nós temos muitos na base de dados do INPI, pode ser visto pelo web, pela parte da web, né, na busca web, né? Como se faz para registrar, né, coisas, por exemplo, como o conjunto de talheres? Né? Não sei, fica aí a questão. Opa. Segundo a LPI, na ausência de uma das características previstas no artigo 95, ela determina que o INPI ou qualquer terceiro, né, interessado apresente um processo administrativo de nulidade. Né? Isso com relação ao 95, e é muito importante a gente guardar isso. Por quê? Entramos no artigo 100, que é a nossa discussão, né? Que ele determina o que não é registrado, né? E traz certinho, né? Questões morais, bons costumes, imagens de pessoas, né? Criações que ofendam, né? Imagem, liberdade de consciência, questões religiosas, ideias e sentimentos dignos de respeito e veneração. E o inciso 2º, né? Que fala basicamente da forma, né? Ela não pode ser necessária comum, nem vulgar, muito menos determinada por questões
técnicas e funcionais. E ela usa a palavra essencialmente, que eu acho interessante. O essencialmente, vamos trabalhar os assuntos, né? Bom, o inciso 1º, são proibições extracomércio, são direitos tutelados pela Constituição, né? Então, o artigo 100 diz, não pode ser protegido isso, não pode ficar como exclusivo e excludente de alguém, né? Porque são coisas que não dá para pertencer a uma pessoa só, né? Coisas contrárias à moral e aos bons costumes, claro, a lei não pode estar protegendo coisas imorais, né? Criações que ofendem honra, a imagem das pessoas, que atente contra a liberdade, né? Também não, entre aspas, porque a imagem das pessoas, a gente tem a possibilidade da pessoa autorizar, né? De alguma forma, o uso da imagem dela, né, para uma criação ornamental, sim, né? Pode. Inspirada na imagem de alguém que traga traços, parará, parará. Eu particularmente, como desenhista industrial que sou, trazendo a minha experiência para o debate, acho que é possível, né? Mas são conceitos de avaliação muito subjetivos, que acabam que se alteram no tempo, no espaço, entre diferentes culturas, entre faixas etárias, entre grupos sociais. E o país da gente é um continente, né? A gente tem São Paulo com pessoas super contemporâneas, mas temos lá no Acre tribos indígenas que não deixam de criar também, e também são brasileiros, e também têm entendimentos socioculturais, antropológicos distintos, e a gente tem que administrar isso, né? Então, é bem complicado de aplicar, né, esse ensino. O manual de DI, ele traz alguma coisa relativo ao inciso 1º, né? Não muito aprofundado, né? Trata realmente da criação, da impossibilidade de difamar alguém, denegrir a imagem, honra das pessoas, fazer apologia a crime. Tá correto. É basicamente isso, é muito complicado a gente aprofundar muito essa discussão. Agora, o inciso 2º, ele é um inciso que dá mais panos para discussão, né? Quando ele fala, por exemplo, de forma necessária comum. Quando a gente vai, o desenho industrial, o nosso manual, ele não define o que seria a forma necessária comum. A gente encontra algum respaldo no manual de marcas, que ele trata de forma necessária, dizendo que ela é inerente à própria natureza do produto, do objeto, né? É impossível reproduzir aquele tipo de objeto sem trabalhar aquela forma. E fala que a forma comum, né, embora não seja inerente ao produto, ela é habitual dos fabricantes no segmento. E a professora Maite Moro confirma esse entendimento muito bem, né, que a forma necessária, a forma comum, né, é utilizada reiteradamente por diversos produtores, então ela perde a distintividade, né? E, particularmente, eu compreendo que dessa forma deve ser entendido pelo desenho industrial também. São formas cuja aparência deve ser compartilhada pelas empresas e não pode ser registrada exclusivamente por uma delas. Ela é necessária a todos os produtores. E eu trago como exemplo uns depósitos bastante conhecidos, né? Que foi uma luta, que inclusive foi para na justiça, né? Que foi a garrafa da cerveja, né? Que dentro dos processos, né, o manifestante alega que aquela forma era totalmente normatizada pela ABNT para garrafas retornáveis e que ela não podia ser registrada a título exclusivo por ninguém, né? E que a garrafa, a cera anulada, né, ele apresenta um PAN, ela não podia, ela não tinha distintividade suficiente para ser registrada, né? Confirmando, né, que a forma necessária comum, né, um dos exemplos dela são as normas técnicas que fixam um objeto a determinado padrão, né, e que, por isso, esse objeto não pode ser protegido por ninguém. Então, é um bom exemplo, está nesse caso. Mas aí tem, a lei trata também, o do manual de desenho industrial não fala nada a respeito,
E a gente vê que até hoje, 2021, nós temos pedidos de registro para a forma da garrafa, que é, né, normatizada, que era ou foi, né, é ou foi normatizada pela ABNT. No caso dessas normas não estarem ainda em vigência, essa forma cai na vulgarização, né? Então, ela também não tem mais distintividade, porque se tornou uma forma conhecida por todos, né? E eu ponho um exemplo na tela de formas de embalagens, garrafas, que podem ser consideradas ornamentais, obtendo a proteção, porque elas têm uma distintividade, elas têm uma aparência externa totalmente diferenciada, né? E podem, obviamente, conseguir proteção, né? Em detrimento dessas outras, né? Que o INPI poderia, segundo o artigo 100, inciso 2º, simplesmente ter indeferido o registro de pronto, né? Evitando uma tramitação de um objeto que, no final das contas, jamais poderá ser registrado. E aí nós temos o segundo caso, que é a forma vulgar, comum, banal, batida, né? É um antônimo do distintivo e original necessário para o desenho industrial, que o manual de TI até o momento não define o que considera, né? Mas o manual de marcas diz, mais ou menos, que é mais ou menos o que ele entende por forma de vulgar e comum, que é mais ou menos a mesma coisa, mas a professora Maitê vem, novamente, né, fortalecendo o entendimento do que seria uma forma vulgar, que é aquela consagrada pelo uso, com conotação popular, familiar e popular para determinado produto, ou seja, não tem distintividade nenhuma, não tem originalidade, né? Mas ela leva mais o conceito de forma vulgar para o conhecimento público e o de forma comum para o conhecimento empresarial, para necessário uso empresarial. E, novamente, a gente vê aí na base de dados do INPI, né, vários depósitos de uma forma conhecida por todos, pelo mundo inteiro, não só pelo Brasil, mas pelo mundo todo, né, sendo depositada, e que também cabe o indeferimento pelo artigo 100, imediatamente, né? E aí eu venho na doutrina, né? Os doutrinadores também compreendem dessa forma para desenho industrial, né? As formas comuns ou vulgares, elas não são novas, estão presentes no domínio comum, já são utilizadas pelas empresas ou pela população e não apresentam configuração visual distintiva, fechando o entendimento do inciso 100, né? Do inciso 2º do 100. Né? Os qualificativos comum e vulgar são antônimos de original, né? Que é um caráter próprio, diferente dos demais, excêntrico, extravagante, que é exatamente, né, o que se espera de uma criação ornamental, autoral, a ser protegida por desenho industrial. E aí tem a questão da forma, essencialmente, técnica ou funcional, né, que vem sendo mais aplicada, né? Porque, essencialmente, basicamente, fundamentalmente, não significa que não tenha ornamentalidade, tá? Mas se ela for extremamente técnica, né, ou funcional, ela vai obter proteção por patente ou modelo de utilidade com mais fortalecida a criação, né? O desenho industrial jamais vai proteger questões técnicas e funcionais, mesmo que elas tenham no objeto, na face externa do objeto. Não é isso que vai ser protegido pelo desenho industrial. A proteção recai exclusivamente para a ornamentalidade, né? E o manual de DI, quando ele define, né, quando ele normatiza, ele só fala no funcionamento, né? Ele não normatiza o que ele considera considerações técnicas, né? O de marcas, né, ele fala em efeito técnico, né, relacionado a uma função técnica ditada pela mesma, imprescindível ao funcionamento do objeto, né? Apesar dele falar sobre efeito técnico, né, no que ele acaba conceituando o tal do efeito, ele vai para a funcionalidade, né? Então, são temas que precisam ser muito debatidos, porque também estão gerando confusão, mas não se confundam, tá? O que seria o essencialmente técnico são criações que solucionam problemas técnicos relacionados à durabilidade, solidez, segurança,
né? Velocidade de produção, leveza, acabamento, né? Preço final, custo do produto para a empresa, para a fabricação, né? Questões relacionadas, que envolvem a forma, sim, relacionada à embalagem, à estocagem, a transporte. Tudo isso é pensado quando se desenvolve um produto. Tá? Então, essas questões são essencialmente técnicas, são voltadas para a produção, né? Elas até podem impactar na aparência, podem sim, tá? Mas elas não são um ato criativo de natureza ornamental. São criatividades de natureza técnica, são soluções técnicas, tá? E aí eu trago uma questão também polêmica como exemplo, né, que é o uso do material na produção. A lei é totalmente silente com relação ao uso de material, né? Então, os dois objetos, teoricamente, usam vidro, né? Sendo que os potes têm um ato criativo de natureza ornamental na produção, enquanto que as lentes de contato oftalmológico, né, não tem nada de ornamental. O vidro está lá até por uma questão funcional. Se o material fosse opaco, você ficaria cego. Então, tem que ser um material transparente, né? Entende como é que o material ele não implica na ornamentalidade? Ele impacta na aparência, mas ele não é um ato criativo de natureza ornamental, né? E ficam os exemplos aí, instigando o pensamento de todos, né? E aí a gente vem para as partes de objeto, que também causam muitos problemas para os examinadores, né? Elas também são conhecidas. Existem dois tipos de partes, partes visíveis e partes invisíveis. No caso das partes must fit, também conhecidas pelos autores como interconexões ou ajustes mecânicos, né? De acordo com o trabalho da doutrina, cada um dá um nome, né? Bom, são formas que têm uma dependência total e absoluta de uma configuração maior, de um objeto total maior, né? E são compatíveis exclusivamente com esse todo. Então, eles se afastam do que seria, né, um objeto comercial. Por quê? Você não vai para o mercado comprar, por exemplo, um toner de impressora, né, porque aquele ali, o A é mais bonito que o B, é mais bonito que o C, combina com o seu escritório. Não. Você compra o toner porque ele é a única peça que se ajusta ao equipamento que você optou por ter no seu escritório. Ele não é uma opção comercial ao gosto do consumidor, ao sabor da moda, né? Que é a questão ornamental, né? Não é. Ah, mas eu pintei de rosa, tem bolinha amarela, puxa, ficou super fofo, né? Mas eu jamais vou optar pelo seu toner em detrimento do toner da minha impressora, porque simplesmente não vai caber. Exceto se eu usar lá o seu toner longitudinal, por exemplo, como suporte para um lustre, né? Mas, fora isso, ele não vai cumprir, né, o requisito previsto no 95, tá? Essas peças de interconexões e ajustes mecânicos, elas não utilizam a aparência delas como elemento de atração do consumidor na hora da compra. Tá? Então, não tem como ser protegido como forma ornamental. E tem as partes visíveis externamente, né? Tem componentes que são visíveis externamente, mas eles não têm aparência ornamental autônoma, né? Não são um artigo completo, um objeto completo. E aí eu trouxe os automóveis, que são outros exemplos bastante polêmicos, né? Discussões infindas a respeito dos automóveis no mundo inteiro, né? E eu uso um exemplo, uma forma de explicar bastante parecida. São lindas as portas desses automóveis, mas quando você compra a porta, você não compra a porta individualmente, sabe? Você compra ela dentro do todo, no automóvel. Você escolhe o automóvel, escolhe a marca do fabricante, a qualidade do veículo e a porta vem junto. Se você sofre um acidente, você destrói a porta do seu carro, mesmo se você tendo um Ford GT, mesmo gostando muito da porta do Ford V-Max, você não pode optar por esse objeto para colocar no seu Ford GT, simplesmente porque ela não vai caber.
Você não vai conseguir completar o seu todo utilizando a porta do Bmax no GT, e nem a do GT no Bmax. Então, essas formas, elas têm até alguma alteração em relação umas às outras, externa, elas têm alguma coisa diferente na aparência dela, elas são visíveis externamente, mas elas não são um artigo independente que você pode consumir ao seu gosto, ao seu interesse pessoal. Você faz essa escolha quando você compra o carro inteiro. Aí sim é ao seu gosto, né? E não a porta ao seu gosto, tá? E o parecer da PROC de 2016, ele reforça esse entendimento, tá? Quando o seu conteúdo nos diz que, para a concessão do registro, a peça, né, o objeto em si tem que ser independente, tem que subsistir de forma isolada, né? E ele tem que ser destacado sem comprometer a integralidade do objeto original. Estranhamente, o INPI absorveu parte desse entendimento no manual, mas essa última parte que eu coloquei em amarelinho não consta no Manual de Desenho Industrial até o momento, né? Entende-se necessário, né, colocar, porque isso vai facilitar o usuário na hora de classificar o objeto que ele vai depositar no INPI para solicitar a proteção. E ele está bastante de acordo com o entendimento da Carmen Lenci Redia, né? E também com o entendimento da Procuradoria do INPI e com os demais doutrinadores. Não é só o INPI que fala isso. O professor Newton Silveira, eu tenho o livro dele, ele trata desse assunto, a professora Karen também. No final dele, ele até incluiu um artigo da professora Karen, em que ela discute bastante esse ponto, e ela está de acordo com a Carmen Lenci Redia em relação às partes externas dos automóveis. Então, há um conceito bastante sólido, não só no Brasil como fora dele, a respeito dessa questão, né? E a Procuradoria do INPI recepcionou esse entendimento desde 2016. Bom, aí temos um outro conceito que é o essencialmente funcional, né? Formas vinculadas à obtenção de resultados práticos, né? E são protegidas como modelo de utilidade. Aí eu trago outra questão polêmica, que são os perfis, né? Que durante uma época muitos perfis surgiram no INPI, né? E nós, desenhistas industriais, nos perguntávamos: onde está a ornamentalidade na aparência externa dos perfis? Nenhuma, não desses que estão surgindo aqui no INPI nesse momento, né? Todo esse desenho do perfil está relacionado à função, né? E ainda tem uma outra questão: perfil é objeto ou matéria-prima? Porque ele é usado na fabricação de objetos, como janelas, portas, né? Mas ele não é um objeto em si, porque ele tem que ser recortado e moldado, né, para configurar um objeto. De qualquer forma, eu trouxe uma série de perfis que se pode considerar com aparência ornamental, para que a gente possa chocar, né, com os atuais perfis que a indústria vem colocando no mercado. Então, a face externa deles são paredes quadradas, paredes retas e lisas e contínuas, que não tem ornamentalidade nenhuma. Não é que o perfil jamais vai obter proteção. A criação humana é infinda, né? A gente pode aparecer em determinado momento um perfil que a gente fique chocado com a possibilidade de protegê-lo, né? No caso desses perfis antigos, né, e da questão do perfil como matéria-prima, a solução para a proteção, né, é registrar o padrão ornamental aplicado aos perfis e apresentar ao INPI um bidimensional que vai ser transformado em relevo e aplicado aos perfis, né? Obterão proteção? Certamente. Sendo, claro, novos e originais, certamente, tá? Porque o perfil ainda vai levar à discussão da possibilidade de ser uma matéria-prima, né? E não um objeto. Bom, o funcional e o ornamental. Eu queria uns exemplos, eu fui buscar lá na base de dados do INPI, nada mais funcional do que uma tampinha, né?
Então, a gente tem na base de dados tampinhas que você custa a entender o que pode ser considerado ornamental nelas, que são as de baixo, ali em volta do retângulozinho azul, né? Cadê a ornamentalidade dessas peças, né? No entanto, a gente tem outras tampinhas onde a gente percebe, né, que o autor teve o cuidado, né, de colocar realmente elementos decorativos para distinguir aquelas tampas, não obstante a funcionalidade delas, né? Elas têm uma aparência decorativa, inclusive essa última aí que eu coloquei, falei, gente, que tampa louca, o que alguém colocaria uma tampa dessa, né? Onde? Aí eu descobri que ela está no frasco de perfume e coloquei um frasquinho aí, né, para provar para vocês que o titular não só protegeu a tampa como o objeto inteiro, né? O objeto tampa como o objeto frasco, né? E cumprindo aí os requisitos todos de proteção para desenho industrial na criação dele. Bom, outra questão bastante polêmica que a gente vive discutindo, né, que eu sempre leio, olha só, tem várias formas de se cumprir essa utilidade, né, de solucionar esse problema funcional. Então, é claro que isso é ornamental. Não, querido, né? A funcionalidade, ela é uma tentativa de eliminar as imperfeições de uma ferramenta. Isso torna muitos produtos diferenciados, mas não significa, né, que você, melhorando as imperfeições da ferramenta, você está inserindo nelas elementos ornamentais. E aí eu trouxe como exemplo, novamente, o talher, né, o garfo e o hashi. Funcionalidade não é a mesma? São formas diferentes? Sim. Mas onde está a ornamentalidade disso aí? Né? Nenhuma, sem nenhuma. Né? O hashi, você pintou de vermelho, preto e botou uma fitinha dourada. Esse ato criativo é relevante para justificar uma proteção tão pesada como a proteção de desenho industrial, porque eu considero a proteção exclusiva e excludente bastante pesada, como a patentária. Né? É um ato criativo relevante mesmo para o desenvolvimento da indústria, né? Para o desenvolvimento cultural do país. Você pintar um hashi de vermelho, preto e botar uma fitinha dourada no meio. Né? Então, mesma funcionalidade, formas totalmente diversas e, no entanto, ornamentalidade nula. Então, você dizer que existem várias funcionalidades para um objeto não significa dizer que esse objeto é ornamental, tá? Isso é um discurso que a gente ouve muito, muito. E como averiguar funcionalidade e efeito técnico? Eu vou buscar lá no Fernandes Nova. Quando a forma do utilitário atribuir uma vantagem para o uso do objeto, é funcional. Né? Mas quando essa forma atribuir vantagem na fabricação do objeto, aí o efeito é técnico. Está perfeito. Né? Então, separou bonitinho, né, o essencialmente funcional do essencialmente técnico. Ah, então nada vai ter ornamentalidade. Why not? Claro que sim. Né? Volta lá nos talheres, lá dos exemplos iniciais. Onde está a ornamentalidade do talher? Alguém sabe dizer? Cabe proteção para um talher. Por quê? Não obstante, todo talher ter uma 50% de forma necessária comum a todos os fabricantes. Por que cabe o registro do talher? Porque ele tem ornamentalidade. É totalmente funcional. Mas, né, o designer consegue inserir elementos ornamentais a ponto de obter proteção. Bom, aí vem a grande força do artigo 100. Tá? O pedido deve ser indeferido quando ele incidir em alguma das hipóteses do artigo 100. Nem tramita, nem registra, nega. Né? O NPI tem um pouco de dificuldade de aplicar isso, mas a gente vem aplicando lentamente, até por uma questão de não onerar o mercado. A gente não quer onerar, a gente quer proteger o que é efetivamente criativo, sabe?
o que emana da capacidade de criação ornamental do mercado, né? Que é uma opção comercial relevante, que vai fazer diferença para o consumidor, né? Mas não ficar enrolando as pessoas com coisas que a gente sabe efetivamente que não tem a mínima proteção por desenho industrial. Eu acho que a gente precisa ter mais coragem para usar o artigo 100 na sua potencialidade. Eu acho que falta a coragem, né? E a gente precisa ter. Sabe por quê? Porque os autores sabem. O desenhista industrial, é muito fácil dele ler isso e compreender, gente. Né? E eu acho que, aí é uma coisa minha, eu já falei para o André e para o Juan, falta desenhista industrial especializado em projeto de produto na proteção de desenho industrial. E eu tenho vários amigos que são professores universitários, Federal, USP, Unicamp, e eles falam, eu não protejo não, porque é uma brincadeira. Então, a gente não consegue atrair o designer, porque quando ele lê isso e ele vê o resultado, né, ele fala, faz sentido o que eu estou vendo, né? E não faz mesmo. Porque a lei, eu sou apaixonada pela lei, principalmente na parte de desenho industrial. Ela é linda, entendeu? Só que ela é complexa e a gente não consegue atingir o objetivo dela. Não tem conseguido. Viu? Eu fui rápida. Conclusão, estou me controlando, viu? O artigo 100, ele permite que o INPI negue proteção a matérias protegidas pela Constituição, a criações que não são distintivas, desde que a gente não empregue o conceito de novidade e originalidade, a gente pode negar, né, por forma comum, né, por necessária comum, forma vulgar, né, nada mais é do que um sinônimo de criações que não são novas e nem originais, tá? Né? Que são, obviamente, destinadas a essencialmente técnicas e funcionais, né? Que são destinadas a registro de patente e modelo de utilidade, né? E também as tuteladas por normas técnicas, que são as formas necessárias comuns, né? Necessárias comuns. Então, é uma grande ferramenta de trabalho do examinador. Ele precisa ter coragem de aplicar. Né? E ela vai ajudar o mercado? Vai, ela vai ajudar o mercado. Por quê? Porque vai ter soluções, respostas do INPI mais estáveis, entendimento completo dos autores, dos designers, que eles vão conseguir ver refletido no INPI, né, o que eles entendem pelo trabalho deles, entendeu? Porque se eles olharem e acharem uma discrepância completa entre o trabalho deles, a ornamentalidade, a aparência externa, com aquilo que eles estão vendo no banco de dados do INPI, eu vou ouvir o que eu ouço dos meus amigos, isso é uma brincadeira. E o pior, eles falam isso em sala de aula, eu fico apavorada, de cabelo em pé, entendeu? Não falem, pelo amor de Deus. Não é isso, né? Juntem-se a nós e vamos melhorar essa proteção. Né? Concordo, Cláudia. Já fazendo uma intervenção, acho que é isso. Vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos, exatamente. Vamos caminhar juntos, né? Nós temos nos associado aos examinadores de patente, trazendo deles assim, uma forma de trabalho que vai ajudar, né, a esclarecer, através dos nossos exames, muitas dúvidas, que a gente vê muita dúvida dos depositantes, dúvidas simples, dúvidas formais, dúvidas na apresentação de um título, dúvida numa representação gráfica das vistas ortogonais. Assim, coisas muito básicas, né? Que um desenhista industrial de projeto de produto não teria. Entendeu? Então, a gente vai estar começando, depois do treinamento com patentes, que eles conseguem fazer isso já há mais tempo, né? A pedir para ajustar. Faça assim. A gente quase vai ajudar a depositar, para a gente ver se a gente consegue salvar criações ornamentais que chegam nas nossas mãos muitas e muitas vezes indeferido por cumprimento insatisfatório de exigência técnica. Tá?
e buscando, junto à Procuradoria, reforçar as normativas, né? E também o CEPAP, que tem discutido bastante, para a gente conseguir reforçar os conceitos, os entendimentos do INPI, trazendo coisas mais simples, formas mais simples de explicar ao público, aos usuários do sistema, né, o que o INPI entende por aqueles conceitos, né, e como eles devem proceder. A gente está fazendo isso, tem muitas reuniões de CEPAP, e em alguns casos, quando a gente se sente inseguro, a gente tem ido à Procuradoria e a gente tem recebido assim, um retorno muito bom deles. Muito bom deles. Pareceres muito bons, de acordo com o entendimento internacional, com o entendimento, inclusive, doutrinário, eles estão bastante afinados. Então, a gente espera poder melhorar. Eu acho que só com esses ajustes a gente melhora muito, né? O que a gente quer, sabe? Melhorar, aumentar o número de depósitos, aumentar o número de registros. Mas, para isso, a gente precisa que todos saibam do que se trata e como proceder, entende? É basicamente isso que eu E eu trouxe. acho que complementando o seu ponto, Cláudia, o fato de nós termos aí um manual de DI que pô, todos nós sabemos que não é perfeito, mas ele já está numa direção, né? E eu acho que associado aos normativos que você está comentando, alguns materiais que o INPI tem publicado, e eu já parabenizo novamente aqui, como, por exemplo, a publicação dos decisões de segunda instância, que são decisões comentadas. Então, tudo isso traz um direcionamento melhor, uma maior previsibilidade, que foi uma coisa que você falou, que eu acho que é muito importante, para todo mundo se entender melhor nesse processo, né, de registro de desenhos industriais. Ajudar, né? Como é que a gente o que a gente está vendo, né? Porque o desenho industrial tem a questão de cada caso é um caso. Às vezes a gente pensa que a situação está tranquila, por exemplo, o caso dos padrões ornamentais. Ah, molinho. Apresenta um módulo que vai ser repetido no produto, né? Que é um padrão. O padrão ele é repetido e é um módulo que se repete, né? Como esse padrão que a BPI colocou aí no background da gente, né? E pronto. E a gente vai procurar, novidade e originalidade foi Itaco 7. Aí me aparece padrões ornamentais aplicados em aviões. E o INPI fala, planifica o padrão ornamental, porque o padrão ornamental tem que ser planificado. Não conseguiram, claro, jamais iriam conseguir planificar. A criação, ela pulsante, sabe, gente? Aí aquilo veio parar indeferido na CGREC. Eles jamais vão conseguir planificar isso, porque o avião é um produto complexo, que tem uma volumetria complexa. O padrão ornamental está aplicado nele todo. Não, incapaz de se planificar isso. A gente vai ter que mudar a normativa para padrão ornamental. E aí a gente foi, estudou e alterou. Quando for um objeto complexo, um padrão ornamental aplicado em vários volumes, apresente as vistas ortogonais em linhas pontilhadas do objeto que vai receber o padrão ornamental para que a gente possa fazer a concessão. Quer dizer, a gente sempre vai ter que ampliar o manual. Ele nunca vai estar pronto, porque a criação humana não tem limite. E o desenvolvimento tecnológico também não. Né? Então, a gente vai estar sempre posto aí à prova, né, para oferecer para o mercado, né, uma forma de proteger corretamente as novas criações. Isso é muito legal, é muito legal. Né? Até porque o mundo todo vai caminhando em direções diversas, né, Cláudia? Então, é preciso ter capacidade tanto do INPI quanto dos agentes de absorver essas modificações e saber agregar isso às proteções, né? Hoje, por exemplo, a gente vê um grande exemplo aí do metaverso, que está trazendo diversas questões de propriedade intelectual. Então, a gente tem sempre que estar em atualização, não tem como. E o INPI, sempre fornecendo esse serviço, tem que estar em conversa com a sociedade. Surgiram novos temas polêmicos para estudos do grupo, né? E, se possível, no futuro para palestras. Né? Se a nossa lei de propriedade industrial, no artigo 95, fixa a proteção em um objeto cuja forma plástica, né, deve ser tridimensional e aplicada a um produto material,
né? Como é que a gente vai trazer as criações virtuais para proteção ornamental denominada desenho industrial? É possível? Em alguns casos, sim. Não em todos, né? Eu fico ouvindo as lives dos especialistas e aí a cabeça fica fervilhando, né? É possível, sim, mas nem todos. Porque a gente tem que lembrar que a lei não exige, né, que o depositante explique como é que ele vai produzir aquilo. E nem qual matéria-prima vai se utilizar. No entanto, tem uma interface com o direito do autor. Lá em artigo 6 ou 7, porque são as leizinhas que eu fico viajando, né, que protegem o intangível, o audiovisual, o filme, né? E aí existe essa interface com a proteção denominada desenho industrial? Tem. Não é o autor que tem direito a proteger a sua criação como desenho industrial? Olha a lei puxando o autor do direito autoral para dentro da proteção de desenho industrial. Gente, essa lei é linda, entendeu? Ela é linda. Né? A grande graça do desenho industrial é essa, né? Justamente se a interface entre os aspectos técnicos e os aspectos ornamentais. Então, realmente não tem como, muitas vezes, você dissociar o aspecto técnico de algo ornamental ou o aspecto ornamental de algo técnico. O desenho industrial, eu entendo que entra justamente para preencher essa lacuna, Cláudia, de você proteger, às vezes, objetos que têm sim, um fundo essencialmente técnico, ele tem uma utilidade realmente para ser utilizado para resolver um problema técnico, mas que possui uma certa margem para ser distintivo, para ser original. Uma frase simples. Todo objeto é utilitário. Ninguém cria nada sem utilidade. Tá? Agora, o importante, né, é ter ornamentalidade. Lembra aquela palavra básica lá do artigo 95? Né? E aí, Cláudia, eu coloco uma linha divisória no 50%. O 50% técnico, o 50% ornamental, eu paro para estudar, né, a viabilidade da coisa. Porque o técnico, ele influencia muito, né? Cada detalhe, você tem que isso é técnico ou isso é ornamental, né? Até onde essa atração, né, é de ordem técnica ou é de ordem ornamental? Entendeu? Essa é a grande pergunta do examinador. E isso, o designer de produto é o mais indicado para responder, porque a formação dele é de processo, de material, entendeu? E ele vai saber até onde vai a interferência do processo e do material na aparência do produto, que é imprescindível para você obter a concessão. E essa proporção que você mencionou, Cláudia, eu entendo que ela também deve ser mutável, porque você, por exemplo, citou 50-50, chega em algumas indústrias que você começa a ter uma saturação de designs que, às vezes, uma pequena modificação já é suficiente para tornar aquele objeto extremamente distinto em relação ao que já existe, né? Olha só, eu ouço muito isso, tá? Mas aí, comparando os dois objetos, na prateleira do supermercado, eu gosto muito de usar essa brincadeira, né? Aquela ligeira distinção seria objeto de atração comercial do consumidor? Então, eu entendo que depende da área. Depende da área. Mas Quando de você modo fala, por geral, exemplo, Eu concordo com o Juan nesse sentido. dependendo da área, você tem pessoas que são aficionadas, apaixonadas por aquilo. Ou tem, por exemplo, aquela visão viciada. Você está tão mas a acostumado a gente ver o não mesmo trabalha com design. o consumidor informado. Qualquer pequena Com o modificação você consumidor tem que médio, modificar. com o índio do Acre, né? E com o designer da indústria automobilística. Os dois vão comprar o carro. Então, a gente tem que somar o 0, o 100 e dividir por 2. Exatamente. É o consumidor 5, né? Mas 5, tem que não é de 5.
É esse que vai dar o trato do exame. Mas aí, só para trazer uma complexidade adicional, Cláudia e Juan, acho que o ponto de ser uma indústria específica, você mencionou o índio do Acre e uma pessoa de uma cidade grande, né? A probabilidade de um índio comprar um carro é um pouco menor do que um índio comprar uma garrafa de suco, trazendo aquele outro exemplo, né? Então, eu penso que seria variável um pouco em termos de indústria, como o Juan estava pontuando. O que você acha disso, Cláudia? Em alguns casos, a gente tem esse peso, sim, tá? Mas a gente nunca põe o olhar do especialista, pelo menos não deve. Uhum. Porque o especialista, qualquer pequeno detalhe pode significar um pulo do gato para ele. Tá? Mas, assim, não é o consumidor médio. Né? Tem gente que compra carro, o consumidor de luxo, né, para manter um status, ele não está nem querendo saber qual é a marca que todos os meus coleguinhas compram. A marca tal, então é essa que eu vou comprar. Qual foi o último lançamento? Foi esse aqui, então manda lá para casa. Ele não quer saber se anda, se dirige, se tem roda. Ele não, entendeu? Não é essa forma dele comprar. Né? Então, a gente tem que pensar nisso tudo quando a gente está analisando um objeto. Juro para vocês que a gente pensa nisso. Cláudia, então, eu queria aproveitar esse gancho e, antes de abrir para as perguntas do público, voltar a um ponto que me chamou um pouco a atenção, que eu já tinha lido sobre isso naquela revista de decisões da segunda instância, e você falou um termo muito parecido hoje, que é a questão do atrativo comercial para o consumidor. Isso não tem qualquer previsão em lei. Como vocês enxergam essa parte? Porque você já falou isso, eu já percebi isso em algumas decisões. Olha, fácil. O desenho industrial, a proteção denominada desenho industrial, que não é o desenho industrial, né? A proteção denominada desenho industrial, ela está voltada para a ornamentalidade de um produto. Está lá, está escrito na lei. A ornamentalidade é uma qualidade que embeleza, é isso, vem de ornamento, vem de decoração. Né? Ela vem embelezar determinado utilitário. Necessária? Não. Isso está nos doutrinadores. Você pode simplesmente colocar a ferramenta tal qual como ferramenta. Né? Mas aí, não, vamos fazer um atrativo naquela ferramenta. Né? E a gente vai colocar à venda. Quando o consumidor vai lá comprar aquele utilitário, porque ele não vai comprar o atrativo, ele vai comprar o utilitário, né? Eu vou comprar novos talheres para minha casa, né? Coloquei-os todos no lixo ao jogar a comida fora. Isso acontece muito aqui em casa. Então, vou comprar um jogo de talheres. Aí eu chego, todos são iguais. Todas as facas têm serrinha, todas as colheres são a mão em conchinha, todos os garfos são um tridentezinho, né? E aí? Eu tenho, sei lá, digamos, R$1.000 para comprar um conjunto de talheres, né? Tem umas marcas que são excelentes, né? Então eu vou me focar naquelas marcas, e aí aparecem 10 jogos. Qual vou escolher? Aquela ornamentalidade que me atrai. Porque todas as outras questões já foram solucionadas. Aí é esse elemento que atrai o consumidor que a gente protege com o nome de desenho industrial. Entendeu? É por isso que eu digo que é uma característica que atua diretamente no consumidor e na hora da compra, sim. Né? Nesse ponto, o desenho industrial, a proteção, ela se aproxima da marca. Ela é uma qualidade do produto, né, que ela serve para decidir o consumidor final na hora da compra. Entende? Mas aí, Cláudia, você não concorda? A criação de designer, nunca. O grande erro da gente é esse. Mas você não concorda que pode, por exemplo, você ter objetos técnico-funcionais que possuem... Você pode até discordar se existe uma ornamentalidade ou não, mas que existe, por exemplo, um padrão visual, uma identidade visual do fabricante, e que você tem para o mesmo tipo de objeto diversos fabricantes com a sua própria identidade
isso também não geraria no consumidor uma necessidade de escolher entre o modelo distinto ou o modelo para poder padronizar o que ele já possui? É a opção final do consumidor, é lá na ponta, tá? Essa pergunta ela é meio sambadinha. É bom, eu gosto de trazer os desenhos, e quando você traz os desenhos das figuras, as pessoas visualizam, entendeu? Com a sua pergunta, me veio o exemplo do garfo e do hashi. Não, não. O meu exemplo, por exemplo, é desse caso que eu vi na revista com as decisões da segunda Qual é instância. o caso para a gente poder explicar? Se você souber qual é o objeto, talvez eu até me recorde. É um pistão hidráulico, certo? E que você tem diversos pistões hidráulicos, obviamente, para realizar a mesma função, Está certo? em parte de um todo. Você não compra o seu pistão hidráulico porque ele é amarelinho com bolinhas rosas e vai ser um atrativo visual. Você compra o seu pistão porque ele provavelmente é a única peça que vai se ajustar ao seu todo, ao seu maquinário, para que ele execute com qualidade a função que você precisa que ele execute. Então, a fundamentalidade está totalmente out. Você tem um efeito técnico, você tem uma forma quase que 100% técnica. Nessa parte que eu estou explicando, Cláudia, se você tem, por exemplo, diversos pistões que se encaixam para o mesmo uso, que são todos para o mesmo uso, e todos eles possuem de cara aquele aspecto meio quadrado, assim, meio bruto mesmo, industrial, mas que você consegue distinguir entre eles, certo? Não caberia ao consumidor escolher, por exemplo, o padrão que ele quer utilizar, já que aquilo ali estaria ligado à identidade visual do titular, por exemplo? Esse aqui, ó, a melhor resposta está aqui, ó. Ele pode ser visível externamente, mas a sua aparência não é autônoma. Ele não subsiste como um objeto. Ele é uma parte que vai ser inserida num sistema maior, mecânico, eletromecânico, para que esse sistema cumpra efetivamente a sua função. Vou trazer uma complexidade adicional, então, de novo. Acho que um bom exemplo para comparar com esse, especialmente do carro, quando você estava falando, o Cláudio estava pensando aqui. Você deu o exemplo lá da tampa para um perfume, que eu achei interessante. E a tampa, sem o frasco, qual é? Ela precisa de um frasco para finalizar o produto, correto? No entanto, ela está podendo ser considerada como um DI autônomo, né? Aí eu fico pensando qual é a diferença entre essa parte, que pode ser... É uma coisa a se pensar. Por quê? Porque as pessoas, de modo geral, né, tendem a fazer tampas para se incluir em frascos. Isso é uma ótima discussão, né? E faz um todo com a tampa adaptada a ele. Exato. Eu ontem aqui em casa, eu tenho várias garrafinhas de água mineral. Tem umas que eu levo para a rua, tem umas que eu deixo em casa porque eu tenho que beber água, senão eu esqueço. E eu troquei a tampa das garrafinhas. E eu só percebi bastante tempo depois, porque elas se encaixaram, né? Elas se encaixaram. Não eram dos mesmos frascos, mas elas se encaixaram. Por quê? A forma necessária comum ao encaixe das tampas, né, tendem a se repetir. Não é que se repitam sempre. Não sempre, né? Sim. Elas tendem a se repetir. Sim, então, a gente vai ter casos, sim, de tampas que podem funcionar, sim, como um objeto, que você vai tampar todas as minhas garrafinhas de água mineral com a mesma tampa, independente do fabricante da garrafinha e da empresa que produz água mineral, entendeu? É mais ou menos nesse caso. Claro, concordo com você, que vai ter tampa que não vai saber existir como objeto independente. Exato. Esse é um estudo que a gente tem que ir, mais um na fila, mais uma fila. para a gente colocá-la naquele entendimento da PROC e que precisa se vestir como um objeto independente. Claro, porque eu acho que a nossa preocupação, acho que o Juan compartilha comigo desse ponto, é justamente sobre o fato de ter determinado objeto que envolva um nível maior de tecnologia acabar sendo preterido de uma proteção que pode ter ornamentalidade, quando às vezes ela tem. Olha, se Mas eu acho que tem ornamentalidade, tudo é saber pedir. Cláudia, então a gente poderia ficar aqui o dia todo debatendo
esses pontos todos, né? Mas vamos abrir agora para as perguntas dos nossos... Juan, dados. oi. Juan, oi. Gabriel aqui. Tudo bem? Tudo bem. Juan e André, super obrigado. Eu só queria interromper para fazer um agradecimento muito especial à Cláudia por ter generosamente aceito o nosso convite para contribuir com a BPI, os nossos associados. Tivemos mais de 90 participantes, demonstra bem o interesse do assunto. Eu assisti a toda a apresentação da Cláudia, fiquei maravilhado com a didática, a clareza, e muito obrigado, então, a todos vocês por estarem aí compartilhando seus conhecimentos nesse debate tão rico. A BPI e toda a sociedade agradece. Obrigado e bom dia a vocês. Muito obrigada. Obrigado pela participação, Gabriel. Eu primo pela proteção de desenho industrial. Eu amo essa proteção. Eu acho ela riquíssima. Eu morro de pena quando eu vejo que as pessoas não conseguem atingir o objetivo da proteção, né? E o que eu quero muito é que cresça o número de depósitos e cresça muito. Eu não me incomodo em receber milhões de manifestações de recursos. Eu adoro, eu aprendo a cada um. Eu estava falando para os meninos. Eu pego um recurso, o indeferimento, eu leio desde a petição de depósito até a última vírgula que o depositante colocou, porque eu aprendo, né? E tentar salvar, tentar ver o que mais eu posso tirar dali, onde mais eu posso colocar aquele conhecimento, porque eu entendo todas as manifestações como conhecimento, né? Eu amo essa proteção. Gosto demais. Cláudia, posso te dizer que a sua conduta não é só individualmente muito digna de admiração, mas também é exatamente o espírito do artigo 220 da lei, no sentido que o NPI deve sempre aproveitar os atos das partes para ajudar o empresário inovador a conseguir proteger o seu direito. E essa sua atitude psicológica individual, ela é um exemplo, realmente, porque é isso que os empresários brasileiros precisam, da colaboração para que, às vezes, um pedido de privilégio de direitos falho, indevidamente apresentado, possa ser retificado, porque, no momento que o direito é concedido, isso vai ser um galvanizador de investimentos, vai gerar riqueza na sociedade. Então, parabéns, muito obrigado mesmo. Obrigada. Vamos seguir, então, Cláudio. Nosso tempo está se esgotando. Temos bastante perguntas aqui já. E a primeira, do Leonardo Cordeiro, ele diz que, pela interpretação da LPI, o original é quando dele resulte uma configuração visual distinta. E o original está relacionado ao singular. Distintividade está relacionada ao distinto, que mostra diferença. Então, distinto e original podem ser conceitos distintos, ele diz aqui, né? E no exemplo da garrafa, por exemplo, ela pode ser original e talvez não distinta. Então, ele quer saber qual é o critério para analisar a distintividade. Olha, a distintividade, né? Eu trabalho a mesma da marca, tá? Só que potencializada. Por quê? Porque o artigo 96 diz que a criação tem que ser nova, né? No mundo todo. Uhum. E a marca, ela tem que ser distintiva e nova, entre aspas, né? Dentro do segmento mercadológico. Você vê a abrangência da proteção de desenho industrial. Então, aquela criação é apresentada para registro de desenho industrial, ela tem que se diferenciar substancialmente, e aí isso está no 188, de todas as formas que existem no mercado, para elas efetivamente cumprirem, né, as previsões legais, né? Ela tem que ser uma opção comercial. Né? Se ela é substancialmente semelhante, ela não é uma opção comercial, ela é quase uma cópia do que já tem. É uma pequena variação, provavelmente até, né, de um produto registrado por outro, ele não vai ter direito a registrar isso. Ele está fazendo pequenas e leves alterações num produto que pode até já ser registrado por alguém e querendo proteção também. E não pode, porque aí não tem a diferença visual, ornamental, a ser oferecida como opção comercial, entendeu? E é nesse sentido que eu faço meu exame. Né? Perfeito.
Tem outra pergunta aqui bem interessante também, do Leonardo Pontes, que ele faz o paralelo entre faz o paralelo, não, ele traz para a gente aqui a informação sobre uma decisão do Tribunal da Associação Europeia de Comércio Livre e falando sobre a utilização deixa eu achar, de obras de patrimônio cultural em domínio público em DI. Se o INPI tem alguma política, com base na moralidade pública, de impedir esses registros, por exemplo, a derivação de um padrão ornamental com base no quadro da Mona Lisa. A gente vê muitas sátiras, muita gente que realmente utiliza dessas obras de domínio público para poder criar algumas derivações. Existe alguma limitação quanto a isso? Olha só, a gente vai mais ou menos para o 98, né? Quando a lei diz para a gente que formas artísticas não podem ser protegidas por desenho industrial. É outro debate lindo, né? Por quê? Porque se a forma artística tiver alguma utilidade que não seja fruição, né? Lá na minha pesquisa, que eu fiz lá para a academia, eu encontrei no banco de dados do INPI, né, várias esculturas registradas como utilitários. Você vai dizer que não é artístico? Claro que é. Que não é utilitário? Também é. Um troféu, né? Mas eu acho que essa pergunta dele se aplica mais, por exemplo, a padrão ornamental. Por exemplo, um padrão ornamental aplicado a uma xícara com uma Mona Lisa, por exemplo, de óculos, algo do tipo. Aí a gente tem que ir lá para o direito do autor. Porque a gente está falando de autor, né? O autor da ornamentalidade, né? Então, você tem que obedecer à lei de direito do autor, né? Se aquela forma estiver protegida pelo autor, nas condições, você não pode usar, você pode, com a autorização do autor ou dos descendentes dele. Não estou te ouvindo. Pô, está no mudo. Desculpa. A pergunta dele foi sobre casos em domínio público. Tanto é que ele deu o exemplo da Mona Lisa, por exemplo. Você não pode tirar do domínio público. Eu acho que não. É o mesmo caso das formas geométricas, né, das figuras geométricas. Você pode usar as figuras geométricas num produto, criar o seu produto em forma circular. Azulejo, tá? Se o seu azulejo for branco, amarelo e verde, você não vai obter proteção jamais. Por quê? Porque não se pode tirar do domínio público uma figura geométrica. Entendeu? Agora, se junto a essa figura geométrica você inserir uma criação ornamental distintiva de tudo que existe, por que não? Aí é o parágrafo único do 97. Né? Você pode pegar duas coisas diferentes e criar uma terceira que é totalmente disruptiva e que vai obter proteção com originalidade. Entendeu? Você pode usar uma obra, inclusive eu uso muito uns vestuários de duas empresas que elas vão mamar no século XVIII, no século XVII, obras, claro, que estão no domínio público, né? Peças de museu, tudo, para a criação de vestimentas, estampa de vestimentas e tudo. Se a junção, né, da vestimenta, da volumetria, com a padronagem for uma coisa disruptiva, né, ela, inclusive, consegue proteger. Né? Mas uma t-shirt com a foto da Mona Lisa, qual é a distintividade disso? Cláudia, Juan, só para a gente finalizar, a gente está com um minutinho. Não sei se temos mais uma pergunta rápida que a gente consiga responder, só para a gente ficar dentro do tempo. Perfeito. Não, eu gostaria de selecionar aqui a última pergunta do Rodolfo Guimarães, falando sobre que o artigo 95 ele exige que o DI possa servir de tipo de fabricação industrial. Então, ele pergunta como que você enxerga a registrabilidade de DI para um objeto, por exemplo, de uso no mundo virtual, como a gente falou antigamente no metaverso. Eu brinquei com vocês, mas é sério, tem que saber pedir. Né? Porque você vai baixar a classificação de Locarno e lá tem várias entradas. Né? O seu objeto, né? A sua criação virtual, ela é 3D?
A sua criação virtual, ela pode ser assemelhada a um padrão ornamental? Interessante, né? Aí vem a questão da novidade, existe alguma coisa parecida? Da originalidade, entendeu? Ela se confunde com alguma coisa que você possa encontrar no mercado, à disposição do consumidor? Não. É só. Existe aí uma oportunidade, né? Existe aí uma oportunidade, exatamente. Adorei essa frase. Excelente. Então, infelizmente, a gente atingiu o nosso limite de tempo aqui. Acho que a gente poderia ficar mais 1 hora debatendo. Peço desculpa aos colegas que enviaram perguntas e comentários que, infelizmente, a gente não pôde fazer aqui. Fica o convite para, quando convocarmos a próxima reunião da Comissão de Desenho Industrial, que todos possam participar, a Cláudia, inclusive, para a gente poder debater esses temas. Cláudia, mais uma vez, em nome da BPI, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui. Faço minhas as palavras do Gabriel, agradecendo a sua disponibilidade, a tua boa vontade de ajudar a melhorar o ambiente de proteção de desenho industrial. É sempre muito importante, né, esse movimento a partir do INPI de realmente fomentar a cultura de PI no Brasil. Então, muito obrigado. Obrigado, André, mais uma vez também pela participação. Obrigado à BPI pelo congresso, tem sido bem legal essas discussões técnicas, né? Tem sido bastante o foco nesse primeiro encontro científico, tem sido bem interessante para todo mundo. E obrigado a todo mundo que tirou um tempinho para assistir a gente hoje, para poder ouvir a Cláudia. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Eu também agradeço muito, tá? Muito obrigada pelo convite, André, Juan, vocês são maravilhosos, obrigada pela BPI. E para estudar eu estou sempre aberta. Eu adoro questões que ficam na minha cabeça. Eu já acordei de madrugada com a solução de problemas. Eu gosto demais, tá? E eu estou à disposição de tirar dúvidas, de ajudar vocês em tudo que vocês precisarem, né? Em colaborar para melhorar o entendimento nas minhas possibilidades, dentro dos meus exames, trazer para vocês um exame mais detalhado, com soluções e também com explicações melhores para que vocês possam compreender melhor essa proteção múltipla que é o desenho industrial, tá bom? Excelente. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Juan. Obrigado, Gabriel. Obrigada, Acho Gabriel. que, em nome da BPI, podemos agradecer a todos os participantes também, para a gente finalizar o nosso webinar. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso.
Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!